Dias mais difíceis ainda estão por vir, pelo menos é o que os analistas estão falando sobre o Spotify. Nós também vamos falar sobre a macroeconomia nesse vídeo, dar aquele giro para você entender o contexto, porque olhando o contexto, observando o contexto, você vai saber exatamente o que fazer em cada momento do ciclo, pessoal. E parece que o consumidor está perdendo o poder de compra, e isso pode afetar os balanços das empresas aí no futuro. Para você não perder nada, é só assistir esse vídeo até o final. Já vai deixando seu like aí, seu capitalista, bora compartilhar a tela. Começando aqui, claro, falando sobre o Spotify, onde os analistas estão cortando recomendações do Spotify e dizendo que dias mais difíceis ainda estão por vir. E será que esses dias mais difíceis vão se limitar apenas para essa gigante da tecnologia que revolucionou a forma de você consumir música, pessoal? Pois é. Se a gente for observar aqui as ações do Spotify, a gente observa que do topo até agora, o Spotify perdeu... Vamos ver aqui, esse aqui não é o topo, né, Gabriel? Esse aqui é o topo. Meu amigo. Vamos lá. Do topo até agora, o Spotify perdeu aqui 59% de valor. Então a galera que fala, Gabriel, mas só temos altas infinitas, e você fica falando em crise... Tá aqui, ó. Em vídeos passados eu falei sobre a Disney, que tava caindo mais de 50%. Agora tem o Spotify caindo 59%, pessoal. E é isso, né? A realidade está aí na sua tela. Ainda nós temos algumas poucas empresas que estão puxando os índices para cima. Já falei que são 7 empresas que estão puxando os índices para cima. Então fiquem de olho, pessoal, porque por trás dos panos a coisa não tá tão legal quanto parece. E claro, essas crises são oportunidades para quem se prepara, para quem se antecipa e para quem sabe o que fazer em cada momento do ciclo. Lembrem-se que crises são oportunidades, oportunidades de mudar de patamar que se abrem de década em década. Mas você tem que saber o que fazer em cada momento do ciclo, pessoal. Vamos seguindo aqui então, continuamos aqui falando sobre a questão do Spotify, que está então nessa queda de mais de 50%. Quem comprou nessa distribuição aqui, pessoal... Olha lá, ó, olha a distribuição aqui, ó, que eu falo pra vocês. É aqui que as sardinhas ficam presas no topo, gente. É exatamente aqui. Quem comprou aqui tá perdendo mais de 50% de capital e deixou de poder comprar mais barato muitas vezes porque queimou caixa. Por isso que dominar o ciclo é tão importante. E eles estão falando aqui que eles informaram os investidores, esses analistas da Monés informaram aos investidores que após um forte rally e com os aumentos de preços do Spotify, eles decidiram adotar uma postura mais cautelosa. Mas que rally, Gabriel? Vamos lá. É porque o Spotify, ele fez aqui, ó, essa alta aqui, ó, de 127% após essa queda aí de 59%. Mais, né? Se a gente pegar do topo até o fundo aqui, foi uma queda de 81%. E esses analistas, o que eles estão falando? Que esse rally aqui, pessoal, foi temporário. E parece que vão distribuir novamente aqui para continuar caindo. Por quê? Porque o Spotify deve divulgar seus resultados do terceiro trimestre em 24 de outubro, embora os analistas acreditem que a empresa esteja seguindo uma tendência favorável de longo prazo ao aprimorar sua plataforma, explorar um grande mercado de publicidade digital e expandir suas ofertas de áudio e melhorar sua estrutura de custos, eles defendem que a competição é acirrada e as margens são estreitas. Lembrando, pessoal, que o Spotify é uma empresa de streaming. E aí eu te pergunto, será que essa visão desses analistas se limita apenas para o Spotify? Ou nós podemos expandir isso para outras empresas tech, como por exemplo o Netflix? Quem sabe não vai respingar lá no Disney, na Disney Plus? Será que isso não vai se espalhar para outros setores também? Aí a gente já vai falar de macroeconomia, beleza? Vamos concluir aqui. Com isso, então, eles acreditam que os dias mais difíceis dessa desaceleração ainda estão por vir, pessoal. Então eles estão falando que esse foi um rallyzinho de curto prazo e parece que ainda os dias mais difíceis ainda estão por vir, pessoal. Curioso, então, essa análise aqui, certo? E agora a gente vai cair na macro para entender como que os demais setores, como que os demais ativos podem ser afetados. Aqui nós temos um indicador que saiu ontem, que é os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que apontam ainda que o mercado de trabalho americano permanece forte, pessoal. Exatamente, o mercado de trabalho americano ainda permanece forte.
Eu acredito que o desemprego vai começar a aumentar quando o setor de serviços começar a demonstrar mais fragilidades. E aí que vai entrar o próximo indicador que eu vou trazer para vocês aqui, certo? Mas então aqui, esse mercado de trabalho forte, ele pode, né, dar margem também para que o Fed, o Banco Central Americano, continue com essa política de contração, essa política contracionista. E nós podemos ver em novembro mais uma elevação de juros, principalmente se a inflação continuar resiliente, pessoal. Então, os pedidos iniciais por seguro-desemprego é a peça 4, a última peça a cair. E claro, quem é aluno do Clube dos Capitalistas sabe exatamente o que fazer em cada peça, sabe fazer essa leitura contextual. E em breve estarei abrindo vagas para o Clube dos Capitalistas com desconto. Nos próximos dias, fique esperto aí, seu capitalista, que vai valer a pena demais. Lá a gente alia a teoria com a prática. Então, tá aí esse indicador, mercado de trabalho forte, pessoal. Ainda provavelmente teremos muita água para rolar. E agora a gente vai entender aqui como que o consumidor já está sendo afetado por essa política contracionista. Lembre aqui do Gabriel Pelissaro. Geralmente a treta acontece quando o juro cai. E outra coisa, geralmente o que as pessoas ficam olhando é a inflação, o combate à inflação. Mas a treta não é o combate à inflação. A treta é a consequência desse combate à inflação, que é a desaceleração. A galera perde poder de compra com a inflação, a galera vê os preços subindo e o salário não acompanha. Olha o que está acontecendo no Canadá. A gente já falou sobre o Canadá aqui no canal. A galera tá vendo os preços subindo, mas o salário não acompanha. Então a galera começa a segurar as pontas, né? Então é isso que vocês têm que observar, pessoal. E aí, esse indicador vai nos dar uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá. Hoje, cedo, já notamos o desastre que foi o consumo pessoal do segundo trimestre. O que as pessoas estão fazendo com o dinheiro delas? Elas estão consumindo para fomentar o setor de serviços. Lembra que eu falei no slide anterior que eu acredito que o desemprego vai começar a aumentar quando o setor de serviços começar a desacelerar? Exatamente, seu capitalista. Então, se as pessoas começam a consumir menos, porque elas estão perdendo poder de compra, porque a vida está ficando difícil, os juros estão subindo e o custo da hipoteca dela está aumentando, então isso vai refletir no consumo. Provavelmente nos próximos trimestres a gente vai ver isso refletindo lá no setor de serviços, que é o setor que mais emprega. E aí que a gente vai ver a peça 4 caindo. Mas antes a gente vai ver o balanço das empresas sangrando, a gente vai ver a consequência das pessoas perdendo o poder de compra. E aqui o que esse indicador está nos mostrando? Que o consumo pessoal do segundo trimestre, em vez dos 1,7% inalterados da segunda estimativa do PIB do segundo trimestre, o número foi de terríveis 0,8%. Então, veio abaixo do esperado, certo, pessoal? Revisões para baixo, revisões negativas, aquela estimativa otimista, parece que estão jogando um balde de água fria nelas. Então, isso indica que a economia está começando a desacelerar. Isso é consequência do combate à inflação, pessoal. E o pior, e esse então é o pior aumento trimestral desde o colapso lá do vírus do segundo trimestre de 2020, pessoal. Então parece que de lá para cá as coisas vêm se complicando, certo? É claro que a gente não sentiu tanto porque tinha muito dinheiro grátis, as pessoas tinham liquidez, juro zero, a gente tinha as pessoas ainda com muito poder de compra, né? Ou muito dinheiro, muita liquidez, porque foi dado muito dinheiro grátis. A base monetária explodiu de 2020 para cá, só que agora a gente vai colher as consequências da política do fique em casa. Agora a gente vai colher as consequências da injeção de grana. Então foi dado um estímulo muito grande, a bolsa subiu e agora esse estímulo está sendo drenado. As limpezas, os excessos estão sendo limpos, né? Estão sendo expurgados. Então o que são as crises, Gabriel? Além de as crises serem oportunidades, as crises são as limpezas dos excessos, das sujeiras. Essa que é a grande jogada. Quando você entende que as crises são parte do processo, a sua cabeça muda. Você passa a ver as crises não como um problema, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade de você saber o que fazer em cada momento do ciclo e surfar esses movimentos para primeiro proteger o seu capital, para você não perder 50% do seu poder de compra, para depois poder comprar mais barato. Essa que é a grande jogada de você dominar o ciclo, né? E aí, pessoal, a gente observa aqui, ó, um outro fator que pode ajudar essa questão do consumo, né?
que é a dívida do cartão de crédito chegando a $1 trilhão, certo? A dívida do cartão de crédito chegando a $1 trilhão, eu até tinha... Aqui, ó, é exatamente esse indicador aqui, ó. Olha lá, ó. A dívida do cartão de crédito chegando a $1 trilhão, com os juros batendo as máximas também, pessoal. Então, a dívida, o americano nunca esteve tão endividado no cartão de crédito. A galera segurou as pontas até onde deu. Compra com cartão, depois paga com outro cartão e foi indo. E isso manteve o consumo aquecido. Isso manteve o setor de serviços aquecido. Mas, quando a conta chegar... E pior, se a galera perder o emprego e não conseguir pagar essa dívida de $1 trilhão, que nunca esteve tão alto na história do endividamento do cartão de crédito, aí o bicho pode pegar. Nunca vimos um endividamento do cartão de crédito americano tão elevado como estamos observando agora, pessoal. Nunca foi visto isso na história. Lá em 2008, né, chegou aqui a 850 milhões, por ali. Então nós estamos muito acima desse patamar agora. E aí, como é que vai ficar quando as pessoas perderem o emprego? E claro, se elas perderem o emprego, né? Porque, teoricamente, agora o setor de serviços iria começar a desacelerar. Se isso acontecer, o negócio pode ficar complicado, porque aí pode começar a inadimplência. E aí o bicho fica feio rápido, tá, pessoal? Mas, como eu falei pra vocês, crises são oportunidades e os capitalistas malvadões vão brindar mais à frente. Não se esqueça que crises são oportunidades. E a gente está se preparando para elas, principalmente quem entrar lá no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0, que em breve estarei abrindo vagas. Lá, além de passar toda essa teoria, a parte de ciclos econômicos, da leitura de contexto, indicadores, tudo isso, eu também vou aliar isso à prática. O que fazer, que setor se beneficia em cada momento do ciclo. Isso vai te colocar muito à frente do mercado. Oportunidades já estão abrindo, mas para quem está de olhos abertos. Beleza, pessoal? Então finalizamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ainda teremos muita água para rolar. Os juros ainda estão subindo. Geralmente a treta acontece quando o juro cai. A gente também aprofunda isso lá no clube. A gente se vê na próxima. Eu sou o Capitalista. Um forte abraço. Tchau, tchau.